Somos seres criadores e algo que a gente não consegue viver sem é a arte. E muitos de nós somos artistas sem nem sabermos. O que eu acho que para você trabalhar com arte, você deve trabalhar na sua vida primeiro, né? Porque como a vida imita a arte imita a vida. A nossa arte nada mais é que um reflexo de quem a gente é, das nossas referências, conhecimentos, formas de pensar, falar, vestir e agir. Então eu acredito que conhecimento, assim, se a gente se aprofundar, entender, conhecer os tipos de arte que a gente se identifica e trabalhar nisso e trabalhar bem, assim. Eu não gosto muito da filosofia ocidental, da gente começar várias coisas, ter um curso de 2 meses de um, 3 meses de outro e não avançar. Na minha visão, a beleza tá no longo prazo. Tem um lado oriental, sabe? Tem, por exemplo, as artes marciais, que tem que levar 10 anos para você ter uma faixa. E aí tem uma beleza no longo prazo, em você desenvolver as técnicas por muito tempo, ficar anos fazendo algo. E também você ter essas técnicas para você ter um mar de possibilidades, seja para você ou seja criar algo pro mundo. Sim, tem uma beleza em você ficar fazendo uma arte nova, assim, mas eu gosto muito também do longo prazo. Quando a gente pensa do eu artista, o eu artista com técnica, o eu artista avançado, ele fica mais empoderado para fazer suas coisas. Então a gente tem 3 personagens, são você normal, você artista, você criador de conteúdo. Eu acredito que os 3 conversam e quando eles estão síncronos assim, vira algo muito incrível. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. E é exatamente isso, assim, a gente acha que ser artista talvez é um palhaço, é um ator de novela, mas às vezes tem áreas que até se confunde se é arte ou se não é, e às vezes o brasileiro médio não entende isso, assim, como por exemplo a comédia. A gente tem essa mania de levar muito pro sentido literal das coisas. Eu concordo completamente com essa punição. Torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. E atualmente está sendo um bom debate sobre isso, a ponto de levar a literal letras de música, achar que isso é mais sério que, sei lá, crime. Acontece por aí, ninguém dá em nada e ninguém faz nada. E eu acho que é exatamente isso em relação ao criador de conteúdo. Assim, ele cai direto ali e não entende que muitas vezes o que ele está fazendo, na maioria das vezes, ou é jornalismo ou é arte. E quando é arte, ele chega ali, não tem um embasamento técnico, não tem estudo, não tem prática, não tem reconhecimento disso e pode ser baseado em vários tipos de arte. Pode ser uma arte mais teatro, cinema, audiovisual, roteiro, desenho, comunicação, escrita, poesia, pode ser várias áreas, várias referências e a pessoa não tem esse embasamento, ela acha que criar conteúdo é apenas você falar coisas espontâneas ali, quando na verdade você pode ter referências e aí quando você tem referências, tudo muda, porque você consegue brincar com estilos, formatos, formas de se expressar e te dá muito mais potência. Eu particularmente, eu gosto muito de referência de filmes, acredito que o filme te dá uma possibilidade imensa de você utilizá-lo para expressar um produto novo, né? Como por exemplo esse aqui, um vídeo, você consegue pegar personagens, cenas, cores, fotografia, direção de arte, som, roteiros, dentro do roteiro plot twist, o incidente iniciante, as variações de beats, pode trabalhar com gêneros, ação, comédia, terror, então tem um mundo imenso aí pela frente. Gosto muito de pensar que a gente só tá no começo ali
ali do YouTube e das redes sociais na possibilidade criativa. Talvez o diretor independente dos anos 90, dos anos 2000, como Spike Lee, hoje em dia seja um youtuber, porque ali seja um caminho de possibilidades maior. E eu gosto muito do popular do YouTube, ou seja, eu trabalhei com cinema e fiz filmes que foram para festivais, era literalmente mandar para um grupo muito restrito de pessoas que tinham acesso àquele produto. Aqui na rede social a gente consegue chegar a vários tipos de idades, pessoas, faixa de renda e localizações. Então eu tenho fé, né, nessa rede como uma possibilidade criativa, e eu acho que existe muito mais possibilidades. Hoje em dia a gente está vendo muita gente chegar no YouTube de uma forma mais criativa, não tão crua, e também vejo em outras redes sociais as pessoas também utilizando a criatividade, mas muitas vezes eu faço a analogia de que parece que a gente está vivendo a época do cinema mudo. Tem até um tipo de formato pro TikTok que é meio cinema mudo, que as pessoas vão se olhando e vai aparecendo uma legendinha, que é como se a gente estivesse começando a criar as possibilidades, mas pode ser que daqui 5 anos, já que a velocidade é muito rápida, crie uma nova tendência, um novo formato, seja muito impactado assim e muita gente reconheça. Por exemplo, a ponto de ser um novo podcast, mas num formato criativo de arte ali. Então você, criador, reconheça como artista, busque referências e aí sua criação vai ficar muito mais valiosa. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva para emergir, curta para esse vídeo chegar a mais pessoas e comenta o que você pensou sobre o assunto.